Boa tarde, irmãos. Como vão? Mais uma edição do nosso Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior. Hoje é dia 5 de outubro. Hoje eu ia falar setembro de novo. 5 de outubro de 2021. 2021 vai aos pouquinhos aí ficando para trás. A gente também vivendo aí as nossas últimas edições do Pão das Três. E ontem, nós tivemos aí uma surpresa. E hoje também o Facebook vai ficar travando. Eu sou um daqueles que está louco para acabar com as transmissões ao vivo, né? A gente gosta mais do cara a cara, né? De conversar olhando no olho. Mas vamos arrastar aí um pouquinho mais, né? Com as nossas transmissões aqui pelo Facebook, com as nossas edições do Pão das Três também. E já estão chegando ao final, né? No dia 29 de outubro, então, a gente vai fazer a nossa última edição do Pão das Três, porque nós já voltamos aí às nossas atividades presenciais, às nossas rotinas semanais também, e o Pão das Três já cumpriu aí a sua missão. Então ontem não teve Pão das Três, né? Seria a vez do pastor Israel, e aí a gente conversando, decidimos que hoje seria mantida aí a ordem, né? Seria a minha vez, então eu estou aqui com vocês para nós orarmos, para nós conversarmos, cantarmos aí um pouquinho, e também compartilharmos, obviamente, mais um trecho da Palavra de Deus, hoje chegando a Jó capítulo 12. E hoje eu dei um nome aí, né, que contraria um pouco um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu coloquei um não aí no meio, né? A voz do povo não é a voz de Deus. O capítulo 12 de Jó, existe aí uma observação, uma colocação, né, uma colocação muito sábia de Jó, dizendo que a sabedoria popular e dizendo que o conhecimento também dos homens é incapaz de chegar a conclusões acertadas, né? É incapaz também de reconhecer a justiça de Deus. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Você que está com a gente, se você tiver algum pedido de oração, hoje eu estou acompanhado aqui, a Vera está comigo, ela vai me passar aí até o momento de oração, se você tiver algum pedido especial. De qualquer maneira, a gente está aqui também com os pedidos, né? Com a lista que costuma circular. A gente vai dar a preferência aqui, digamos assim, ou selecionar alguns dos pedidos, né? Porque a lista é muito grande. Então tem vezes que a gente lê tudo, tem vezes que não. Hoje eu vou ler apenas algumas das observações aqui, tá? Para a gente ler especificamente e podermos orar. E aí, lógico, tem outros pedidos que estão sempre na lista, né? Os idosos da igreja, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, questões de natureza missionária, mas também vários motivos mais assim específicos, né, que a gente vai dar um pouco de atenção no dia de hoje. Então, se você tiver o seu pedido de oração, pode mandar, pode colocar no chat. A Vera está observando e vai passar para a gente, tá bom? Se o Facebook continuar travando, eu acho que é alguma dificuldade com a operadora aí do meu celular, porque passamos muito tempo sem nenhuma dificuldade e a gente tem percebido algumas dificuldades aí de algumas semanas para cá, tá? E aí a gente volta e a gente vai assim, vai levando até o final do nosso Pão das Três de hoje. Então que Deus nos abençoe, vamos orar. Nós vamos cantar hoje, eu não vou cantar um hino, vou cantar apenas um cântico aí no início, né, bastante conhecido também, que fala sobre a voz de Deus e sobre também falar com Deus e a maneira como Deus, de alguma maneira, fala aos nossos corações, nos trazendo paz, tranquilidade e também salvação. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por mais uma edição do nosso Pão das Três. E te agradecemos porque a tua graça, ó Deus, tem, ó Deus, cuidado das nossas vidas, o Senhor nos tem abençoado, nos tem dirigido. Os desafios, ó Pai, que estão diante de nós, o Senhor nos tem ajudado a vencer, a superar. E com todas essas coisas, o Senhor nos tem guardado, nos tem protegido e também tem nos dado, ó Deus, crescimento. Te agradeço pela vida de todos os irmãos que estão conosco neste momento, acompanhando o Pão das Três. Peço a Deus que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de todos, que as suas orações sejam atendidas e respondidas, que o culto de cada um deles, o louvor, a adoração e a gratidão de cada coração também seja recebido, ó Deus, pelo Senhor. Pedimos também, ó Pai, a tua orientação ao compartilharmos da tua palavra, e pedimos que essa oração, assim como as orações que fizemos ao longo do nosso Pão das Três, sejam ouvidas também conforme o teu amor, conforme a tua misericórdia e conforme também a tua vontade. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos cantar Doce Nome.
que é bem conhecido aí de muitos, tá? E vamos cantar esse... É cântico, né, que fala, né? Cantar um cântico. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus gritos se vão, minha dor, meu sofrer, dor de paz inundas meu ser. Meu ser, Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, não é? Então é um hino sobre ouvir, aprender a ouvir e dar atenção à voz de Deus. O que é um desafio, a gente imagina que seja um desafio só para o homem perdido, né? Dar atenção à voz de Deus, mas na verdade é um desafio para nós que somos crentes também, para nós que somos ovelhas, né? Do pasto de Jesus Cristo. Como nós somos rebeldes, como a gente tem dificuldade para dar ouvidos à voz de Jesus, porque a gente não ouviu de verdade. Então, mas seria bom que a gente soubesse muito menos do que a gente sabe, né? Então entenda-se bem, e nós praticássemos muito mais, né? Às vezes a nossa cabeça, nosso coração está cheio de informações e a gente acaba não praticando, né? Acaba não colocando em prática aquilo que a voz de Deus nos diz. Então vamos lá, Jó capítulo 12, a voz do povo não é a voz de Deus. Você conhece esse ditado, né? E é um ditado que acho que a gente não concorda com ele, né? Ou talvez concordamos com o fato de que esse ditado não funciona, não é verdadeiro, né? A gente sabe que a voz da maioria não representa necessariamente a voz de Deus. Aliás, essa é uma questão da democracia, né? Eu particularmente acredito que a democracia ela é o melhor regime que a gente pode ter, mas ele está muito longe de ser o ideal, né? E na verdade a gente nem consegue viver uma democracia de verdade, né? Realmente ouvir as vozes, realmente ouvir as opiniões, realmente chegar a uma conclusão que seja favorável à maioria, né? Então a gente tem um pouco dessa utopia da democracia e a gente vê aí esse conceito de democracia ele sendo usurpado aí por grupos que não acreditam, né, nas ideias dos outros e só querem exercer controle. Mas mesmo assim ainda prevalece como um sistema, enquanto a gente está aqui na Terra, como um sistema que é o melhor possível. A gente tem que
a gente tem que de alguma maneira investir na democracia, porque a gente não tem outra solução melhor para esse sistema democrático que é tão defeituoso e sempre será defeituoso, né? Então, o governo, né, a forma de regime que nós aguardamos é a monarquia, né? Então, o ideal para nós é a monarquia, ou seja, Jesus Cristo reinando plenamente sobre as nossas vidas por toda a eternidade. Então, quando eu falo da monarquia, eu não estou falando de governos humanos, eu não estou falando de reis humanos, eu estou falando de Jesus Cristo como Senhor e como Rei, né, com toda a autoridade sobre toda a criação por toda a eternidade, tá? Porque veja bem, nós fazemos parte de um reino. E o que é um reino, senão um sistema de governo onde há um rei, né? E o nosso rei é Jesus, não reis humanos, né? Não dá para confiar nas autoridades humanas, não dá para confiar em absolutamente ninguém. Conforme a gente aprende com Jeremias, com tantas pessoas, né? Jeremias, o livro que a gente está estudando com o pastor de Israel às quartas-feiras, mas olhando o ponto de vista de Jeremias, né? As lutas de Jeremias, a gente não pode confiar de forma alguma no homem, né? Não podemos fazer do braço de carne, né? Como ele diz, a nossa força e a nossa sustentação, tá? Mais uma coisa fácil de falar e difícil de pôr na prática, né? Porque o que a gente mais vê por aí, inclusive crentes, é gente se apoiando em político, gente se apoiando em pastor, né? Apoiando a sua fé, né? Você ter confiança no seu pastor é algo positivo, mas não confiar na sua salvação, na sua vida, ver nele a última solução dos seus problemas, né? Se você pensa assim, você está enganado em relação à sua fé e está deixando de olhar para Jesus como Jesus deve ser olhado, né? Observado. Então hoje, Jó está incomodado, né? Com as palavras do Zofar, porque ele está num conflito agora. Jó está se sentindo sozinho e atacado por todos. Então, na sua acusação, agora, na sua defesa, nas suas observações, as suas palavras se voltam para todos que estão à sua volta, para o povo, para as opiniões do povo. Olha que interessante, porque quando a gente está falando do Zofar, do Bildade e do Elifaz, né, olhando para trás, né, porque primeiro aparece o Elifaz, depois o Bildade, por último o Zofar, eles são representantes dos pontos de vista, das cosmovisões, das teologias, das espiritualidades, aí a gente pode dar um monte de nome, daquele período. Tá? Então a gente já percebeu o Elifaz ali cobrando que Jó não obedeceu à lei de Deus, a gente já percebeu que o Bildade, ele cobra Jó no sentido de que ele não está apegado à sabedoria e ao ensino dos antigos ou à tradição. E a gente começa agora a perceber que as acusações do Zofar vão no sentido de um entendimento do coração, né? Alguns teólogos até dizem assim que é uma observação mística, né? Misteriosa, daquela coisa espiritual que a gente não consegue explicar, que tem a ver com a dimensão do nosso relacionamento com Deus, em que a gente sabe que a gente está falando com Deus e que Deus está falando com a gente sabe que a gente está caminhando pela vontade dele, mesmo quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas a gente sente que é a mão de Deus que está nos guiando, e ele está acusando Jó de não ter entendido isso, né? De não ter uma conexão com Deus, né? De não ter uma espiritualidade verdadeira, e de ser, talvez até, ele não coloca nessas palavras, mas ser de um homem carnal, um homem pobre espiritualmente, vazio, e que não consegue se relacionar com Deus de verdade, não tá, e por isso ele está sofrendo. Então, cada um deles faz uma acusação diferente. E como eu tenho dito desde o início da exposição de Jó, eles não estão errados, completamente errados. O grande problema deles é que o que está acontecendo na vida de Jó é um problema que não está previsto na teologia limitada deles. A teologia deles está muito fechada para a grandiosidade, né, para a grandeza de Deus, para o poder de Deus e para a sabedoria de Deus. E lógico, como a mente humana, e isso vale para nós também, não é uma acusação só para os amigos do Jó, vale para nós, a gente não consegue contemplar a grandiosidade da sabedoria, né? A gente não conseguimos nos aprofundar nos mistérios de Deus a ponto de ter um entendimento completo de tudo que está acontecendo. Não tem como, todos nós somos limitados, né?
As nossas observações são limitadas, a nossa vida é limitada, a nossa sabedoria é limitada, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, tudo é limitado. O único pleno de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de ciência é o próprio Deus. E aí eles estão aqui vivendo uma situação que nenhum deles é capaz de explicar satisfatoriamente. E o pobre do nosso querido irmão Jó aqui vivendo essa situação difícil, porque ele está sendo acusado, ele também não entende muito bem o que está acontecendo com ele, mas ainda assim ele consegue detectar as falhas nos pensamentos ou nos sistemas teológicos, né? Ou nos sistemas de filosóficos, né? Religiosos daqueles homens e perceber que eles estão errando, e errando bastante. Né? Então vamos ver o que Jó diz e como Jó faz essa defesa diante da falsa voz dos homens, na tentativa de ouvir e de perceber a verdadeira voz de Deus. O capítulo 12, assim como vários outros capítulos, o 28, então, é o ponto mais alto disso tudo, contém assim expressões que às vezes a gente lê e não dá bola, mas deveríamos dar a bola para elas, a atenção, de profundo louvor, de profunda adoração, de profundo reconhecimento do poder, da soberania de Deus, e é Jó quem mais uma vez pronuncia estas palavras, tá? Então vamos ver. Então Jó respondeu e disse, né, respondendo aqui o Zofar, mas também de alguma maneira falando com Elifaz e com Bildade. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Isso aqui, obviamente, é uma bronca e uma ironia de Jó, não é? Ele está dizendo assim, vocês são as pessoas que sabem tudo, não é? Vocês são as pessoas que guardam toda a sabedoria no coração de vocês. Então, o que vocês dizem, vocês acham que é a última palavra. Então, Jó já começa pegando pesado com fala assim, ó, o primeiro argumento de Jó é o seguinte, a sabedoria não está só com vocês não, porque eu também tenho um coração, eu também penso. Eu estou vivendo aqui a situação e vamos dizer assim, eu também tenho uma opinião a respeito do que está acontecendo. Então a sabedoria não está só com vocês não, está comigo também. Aí ele diz assim, eu sou irrisão para meus amigos. Uma palavra antiga aqui que não é mais usada, mas irrisão significa ser o riso dos outros, ser motivo de zombaria dos outros. O irrisão era aquele que o pessoal tira o sarro, né, faz gozação com a cara dele, ri da cara dele. Então ele está dizendo assim, eu sou motivo de zombaria para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Aí Jó, aqui, né, a gente quase pode dizer que ele é quase arrogante, né? Ele diz assim, eu sou justo e reto diante de Deus e vocês estão rindo da minha cara. Tá certo isso? É o que Jó está perguntando. Quer dizer, essa maneira que o povo está olhando para mim está certo? Não, não está. Tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Ele continua a acusação, imaginando o pensamento que está na cabeça de outras pessoas. Então ele já disse, para alguns eu sou um irrisão, agora ele diz assim, para outros eu sou desprezível. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. É lógico que essa observação de Jó não é uma observação definitiva, dizendo com isso que aqueles que pecam, eles estão absolutamente seguros. Mas ele está fazendo uma descrição da situação da situação momentânea dos seus perseguidores. Que, aliás, é uma coisa que aparece em vários lugares da Bíblia, né? Quando você pega aquela sequência dos Salmos 73 a 83, dos Salmos escritos por Asaf, começando exatamente com o Salmo 73, ali no livro 3 do Saltério, o grande questionamento do Asaf é qual? A prosperidade dos ímpios. E como a prosperidade dos ímpios traz para ele uma indignação muito grande.
No momento que ele escreve ou começa a escrever o Salmo, ele está indignado, mas ele termina o Salmo com o coração mais tranquilo, porque ele sabe que Deus, na hora certa, fará justiça, trazendo o castigo sobre a vida dos ímpios. Então Jó está numa condição meio de Asaf aqui nesse momento. Ele sabe que Deus no final fará justiça, mas naquele momento ele está vendo gente tirando sarro da cara dele, ele está vendo gente olhando para ele e julgando que ele seja alguém desprezível, e está vendo também as tendas dos assoladores tendo descanso, ou seja, os homens maus vivendo dias bons. Mas tudo isso ele sabe é muito provisório. Mas pergunta agora às animárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Então, olha como é que aqui já começa aquela linguagem mais poética, né? Da sabedoria. Os homens, pela sua falta de sabedoria, têm menos entendimento, às vezes, e é lógico que isso é a linguagem poética, é poesia, tá? Ainda bem que ninguém faz cortes porque se for tentar fazer corte do pão das três, também cai do burro, porque a gente sempre explica as coisas. Não estou dizendo que os animais são superiores aos homens, porque não são. Não estou dizendo que os animais têm sentimentos e têm sabedoria como os homens, porque não têm. Essa é uma linguagem poética para mostrar como o homem muitas vezes se torna tolo quando se afasta de Deus. E aí ele diz, até os animais da natureza manifestam através das suas vidas que eles conseguem entender a justiça, e eles dão mais ouvidos à voz de Deus, eles estão mais submetidos à voz de Deus do que os homens que endurecem o seu coração. É isso que Jó está dizendo, não é? Por isso o jogo de palavras, voz do povo não é a voz de Deus. Há um desencontro dessas vozes aí, tá? Então vamos lá. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? O que está na sua mão, a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Jó dá mais um passo interessante, né? Ele está dizendo assim, vocês estão desprezando o fato de que Deus tem o controle de todas as coisas. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Mais um ensino aqui que é genérico, né? Porque há idosos que são tolos, né? Há idosos que jamais amadureceram. Mas, de modo geral, os idosos eles refletem a respeito da vida e eles encontram sabedoria. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então, aqui ele já está falando do próprio Deus. Eis que ele derriba e não se edificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam e as larga e transtornam a terra. Mais uma vez, com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Então olha que interessante. Jó está dizendo o seguinte, pro amigo dele, pro Zofar, dizendo assim, Zofar, a sabedoria humana não alcança tamanho entendimento, porque ela muitas vezes ela despreza que está no controle das mãos do Senhor absolutamente tudo. O som que entra no ouvido, o sentimento que vai no coração, o coração, os juízes que governam a terra. Está na mão deles fazer chover e parar de chover. Está na mão dele alargar o leito de um rio ou secar o rio. Está na mão dele cada onda do mar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a sabedoria popular, a sabedoria dos homens, não alcança algo tão profundo, algo tão grandioso. Portanto, toda vez que o homem de si mesmo abre a boca para falar qualquer coisa, as suas avaliações sempre serão imperfeitas, sempre serão parciais, sempre serão distorcidas, muitas vezes até erradas, e elas não refletirão a vontade de Deus. Isso principalmente para o homem que não teme a Deus, né? Porque a gente aprendeu pelo Evangelho que Jesus coloca nas nossas bocas a sua palavra. Mas não é sempre que a gente está sendo
instrumento da vontade de Deus, né? A gente tem que ter ciência disso aí, conhecimento disso aí também. Vamos para o verso 18. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aqui é interessante, né? Porque linguagem poética, principalmente hebraica da Bíblia, é uma coisa maravilhosa. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados e aos poderosos transtorna. O que ele está dizendo é que aquelas faixas que ornamentam, né, a vestimenta real, elas se tornam, Deus faz com que elas se tornem prisões para os reis, amarras que os prendem, né? Para os príncipes, né, levam despojados, né? O despojo destruiu o povo dele, dominou o reino dele e levou ele preso. É isso que ele está dizendo. E aos poderosos transtorna. O poderoso seria aquele que tem autoridade para fazer com que a sua vontade seja realizada. Portanto, a grande derrota de um poderoso é ter os seus planos, as suas ideias, ou ele mesmo transtornado, né? Desacatado, desobedecido, a sua vontade não prevalecer. E Deus é quem faz isso. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Aqui confiados tira a fala, a ideia é assim, daqueles que falam com autoridade, com muita confiança, ele tira isso da boca deles, né? Faz com que tropecem nas próprias palavras. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos... irmãos, nós estamos com um problema aí com a conexão, né? O sinal fica variando bastante. Então eu vou encerrar aqui a reflexão, né? Eu estava dizendo então que ele remove, né? Deus remove lá do fundo, né? Das profundezas e traz as trevas, né? Esconde a luz para mostrar o quanto ele é forte, o quanto ele é todo-poderoso, tá? E a nossa conclusão, então, para o dia de hoje é exatamente essa, né? Que a voz do povo, ela não é a voz de Deus. Ou seja, as ideias do homem, elas não refletem a vontade de Deus, mesmo quando os homens são maioria nas suas observações. Por quê? A simples somatória de mentalidades humanas não é necessariamente o caminho correto para o encontro da sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é uma via de uma mão só, né? Ela vem da parte de Deus para o coração dos homens, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar. Essa segunda parte do vídeo, assim que terminar o Pão das Três, eu vou descartar, tá? Eu vou ficar só com a outra, aí vai ficar um vídeo que vai ficar um pouco cortado, né? Vai ficar bem complicadinho de assistir, mas é isso, tá? Continuamos tendo aí problemas com conexões, tá? Que a gente não tinha antes. Toda a estrutura aqui, ela continua igual. As pessoas voltaram aqui? O pessoal tá aí de volta ou não? Não voltou? Estão voltando. Tá. Estão aí com a gente? Estão voltando um pouquinho. Tá. Então tá, gente, vamos orar. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque ficar picotando o vídeo incomoda a gente, né? A gente não gosta que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então vamos lá. A nossa irmã Maria de Lourdes, ela está agradecendo pela vida do nosso irmão Antônio, que ele está se restabelecendo, né? A saúde dele, graças a Deus, vem melhorando. E ele vem respondendo bem ao tratamento, né, que ele tem feito pela Covid, tá? Se a irmã Maria de Lourdes continuar com a gente aí, manda um abraço para o irmão Antônio, diz que a gente realmente está orando por ele e esperando que ele volte para a igreja, né, para cultuar com a gente. Eu sei que vocês têm uma alegria muito grande de estar na casa do Senhor, orando e buscando a presença dele. A Nélia, né, pedindo oração pela sua saúde, dizendo que está saindo, graças a Deus, né, Nélia? De um resfriado muito forte. Graças a Deus, então, você está melhorando, né? Se eu fosse uma senhora, que a senhora sempre fazem isso, daria para você várias receitas de coisas para você tomar. Mas eu não vou fazer isso, não. É muito comum quando a gente está com algum probleminha, às vezes as pessoas... A gente que é pastor, a gente é exposto demais, muito mais do que eu gostaria. Aí, às vezes, a gente está com algum probleminha na garganta, as pessoas percebem que a gente está com alguma coisinha assim,
E aí a gente recebe uma enxurrada de receitas que a gente não consegue seguir. Mas eu sei que você está se cuidando aí, Nélia, tá bom? É que Deus te abençoe. Aliás, curiosamente, eu não fiquei resfriado durante toda a pandemia. Até agora, nem resfriado eu fiquei. Deus, o Senhor, tem me protegido aí de alguma forma, tá? O Mateus, que é o netinho da Elizabeth, né, da Beth do Equias, está melhorando. Descobriram que ele está com uma infecção no ouvido, né? Parece que essa infecção ela espalhou um pouquinho, mas é algo que os médicos estão conseguindo controlar, tá? A Judite, que é a irmã do pastor Márcio Sarraf, está internada, né? Ela teve um probleminha de saúde aí durante um tratamento, durante uma consulta, aplicação de uma medicação, e está internada, e vamos orar pela vida dela. O seu Edivaldo, né, que é o pai da nossa irmã Sirlene, também já hospitalizado já há um bom tempo, hein? Está hospitalizando já há bastante tempo. E assim também o Nanal, que é o primo do pastor Israel, tá? Então são esses os pedidos que nós temos aí para a tarde de hoje. Como eu disse, eu ia resumir um pouquinho, né? A gente está tendo aí problemas aí com conexão. E são esses os motivos pelos quais nós vamos orar agora. E gostaria que você orasse com a gente, buscasse o Senhor pela vida dessas pessoas. Do irmão Antônio, pela vida da Nélia, pela vida do Mateus, pela vida da Judite, pela vida do seu Edivaldo, pela vida do Nanal também. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma edição do Pão das Três, pela presença, Pai, dos nossos irmãos que nos acompanham, ó Pai, nessa tarde, e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas e também tem zelado, ó Deus, pelo nosso bem-estar, pelo nosso crescimento espiritual e tem abençoado a vida da nossa igreja, abençoado também a vida dos nossos missionários, dos missionários conveniados. O Senhor tem demonstrado, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas de inúmeras maneiras. E os nossos olhos, ó Deus, têm estado atentos, ó Deus, às obras e às maravilhas das tuas mãos. Por isso te agradecemos pela vida do irmão Antônio, que vem se recuperando, ó Pai, da Covid-19. Por isso te agradecemos pela vida da Nélia, ó Pai, que também está se recuperando de um resfriado muito forte. Por isso também te louvamos e te agradecemos pela vida do Mateus, e porque os médicos já descobriram qual é o foco da infecção e já tem dado a ele, ó Deus, o tratamento adequado. Por isso também rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua cura, as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida de pessoas que estão internadas, ó Pai, como a Judite, ó Pai, que está numa situação delicada no hospital, após um procedimento médico. Pedimos que o Senhor dê a ela, mais uma vez, ó Deus, a oportunidade de restabelecer a sua saúde, de voltar para casa. Ela que já vem lutando, Deus, há tantos anos, ó Deus, com outras doenças. Nos últimos tempos também teve Covid, ó Deus, e a Covid foi muito severa para a sua saúde, mas o Senhor a sustentou, a guardou, e agora, ó Deus, ela continua os seus tratamentos e passando agora por esse momento tão difícil. Há outras pessoas também, como o seu Edivaldo, o pai da nossa irmã Sirlene, e o Nanal também, que já estão internados, ó Deus, há muito tempo, carecendo também, ó Pai, de um milagre, das bênçãos do Senhor, de um cuidado especial, de coisas que fogem, ó Deus, à boa vontade, à ciência, à capacidade humana, mas nós confiamos no Senhor como o médico dos médicos, confiamos no Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, e nos colocamos mais uma vez humildemente na tua presença, clamando pela vida desses irmãos, pela vida desses amigos, desses parentes, ó Pai, de irmãos da nossa igreja, que têm sofrido, ó Pai, com problemas de saúde. Rogamos pelas atividades também que estamos desenvolvendo, ó Pai, ao longo deste mês de outubro, a começar, ó Deus, pelo concílio do nosso irmão Alexandre, o pastor Jadai também, que já está começando o processo de voltar, ó Deus, para São Paulo, depois de uma viagem que foi bem sucedida, onde o Senhor o guardou, onde o Senhor o abençoou. Te agradecer pelo encerramento da nossa campanha, pelos irmãos que ofertaram, pelos irmãos que contribuíram, pelos irmãos que oraram, pelo missionário, ó Deus, que nos visitou, ó Deus, e que também nos trouxe mais entendimento do que acontece no campo missionário, mais motivos de oração, mais motivação também para continuar contribuindo. E te agradecemos, ó Deus, pelo retorno também das nossas atividades presenciais
e pelas demais atividades, ó Deus, que pouco a pouco vão retornando, ó Deus, como alguns pequenos grupos já nesse mês de outubro, outros que já estão se organizando para voltar também, ó Pai, no mês de fevereiro, e que, enfim, ó Deus, a Tua graça transborde, ó Deus, em cada um de nós, em ação de graças e também em sabedoria. Uma sabedoria que nos aproxime do Senhor e que também nos ajude a conduzir, ó Deus, as nossas próprias vidas conforme a Tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, obrigado por ouvir as nossas orações, por atender os nossos pedidos, por estar conosco em todos os momentos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? Estou encerrando aqui, até com um pouquinho de pressa aqui, porque fica caindo demais a conexão. Eu não gosto disso, tá? Me incomoda. E é isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amanhã é quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira, tem culto de oração e não precisa fazer inscrição. Temos tido aí uma participação muito boa, é gostoso olhar ali aquela parte de baixo da igreja, tem bastante irmãos ali prontos para ouvir a palavra, prontos para orar, para cantarmos juntos. Então, não fique em casa, tá? Não fique em casa. Na quarta-feira, se ajeite, vá para a igreja e o culto na quarta-feira começa às 20 horas. O culto ele já não está mais parecido como o culto de domingo, né? Pouco a pouco vai voltando a ser como o culto de oração. Tem um momento ali para os irmãos fazerem pedidos rapidamente, tem um momento ali para outros irmãos orarem também. Ainda não está dando para a gente reunir ali aqueles 4 ou 5 no banco, né? Trocar aquela ideia, né? Poder elaborar o pedido de uma forma um pouco mais cuidadosa. Mas logo, logo a gente vai poder fazer isso também, tá? Pouco a pouco a gente vai voltar ao nosso bom e velho normal. Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra, então, em breve, tá? E o Pão das Três volta na quinta.